Olá pessoal, a gente vai rever nessa aula, a gente vai rever o que é uma equação, quais são as regras básicas para você resolver uma equação, certo? Um assunto elementar, mas muito importante. O que é equação e as regras mínimas para você resolver equações. Vamos lá. Eu quero começar diferenciando identidade de equação. Identidade, ela tem uma igualdade, ela tem um conjunto de letras, e ela sempre é verdadeira, certo? Por exemplo, essa aqui, ó, diferença de dois quadrados. A gente sabe que isso aqui é o produto da diferença pela soma. Isso aqui sempre é verdade, não importa o valor, os valores que você escolha para A e para B. Lembrando que A e B estão no lugar de números. E esses números podem ser qualquer coisa, que o lado esquerdo sempre é igual ao direito. Então a identidade ela é sempre verdadeira, não importa quem são as letras, né? Essa outra aqui, ó, quadrado de uma diferença. Quadrado primeiro, menos duas vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Isso aqui sempre é verdade, não importa os valores que você dê para A e para B. Então, identidade, ela sempre é verdadeira, certo? Já a equação, você tem uma igualdade, certo? Você tem uma ou mais letras, que são as incógnitas, certo? E você vai achar os valores das letras que deixam a equação verdadeira, ou seja, o lado esquerdo igual ao lado direito, certo? Esse x aqui, por exemplo, já não pode ser mais qualquer coisa, como na identidade, ó. Se eu colocar o x igual a 6, 6 menos 5, 1. 1 dá 0, certo? Então a solução da minha equação aqui é o x igual a 5. A gente chama o x igual a 5 de solução ou raiz da equação. Se você colocar o 5 aqui, ó, 5 menos 5, 0. O lado esquerdo fica igual ao lado direito, certo? Se eu colocar um 6, não serve. Se eu colocar um 7, também não serve. Não dá 0, certo? A solução é o x igual a 5, certo? Essa outra equação aqui, ó. 2x mais 5 igual a 7. Tem uma igualdade e tem letras. Pelo menos uma letra, né? Resolver a equação é achar o valor da letra que deixa o lado esquerdo igual ao lado direito. E a gente só olhando a gente já vê que é 1, ó. X igual a 1. Então, coloca 1 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Mais 5, 7. Lado esquerdo fica igual ao lado direito, certo? Então, resolver a equação é achar os valores das letras que deixam a equação verdadeira. O lado esquerdo igual ao lado direito. Não pode ser mais qualquer coisa. São valores bem específicos. No caso, é o x igual a 1 aqui, ó, certo? É a solução raiz da minha equação. Aqui do lado esquerdo, aqui você tem uma fração, ó, x sobre y, elevada a um número que pode ser negativo, um expoente menos m. Certo? Você pode deixar esse expoente positivo invertendo a fração, trocando o numerador pelo denominador. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, 1 meio elevado a menos 1. Você pode escrever como 2 sobre 1 elevado a 1, ou somente 2, né? Isso aqui é verdadeiro sempre, não importa a escolha que você faça das letras x, y e m. Então, repetindo, não importa quem sejam as letras x, y, m, essa igualdade sempre é verdadeira. Então, isso aqui é uma identidade. Sempre é verdade, independente dos valores que você dê para x, y e m. Já isso aqui, ó, isso aqui é uma equação. Por quê? O trio x, y, z já não pode ser mais qualquer coisa. Observe que tem uma igualdade e tem letras incógnitas. São 3 incógnitas, certo? Resolver a equação é achar um trio de números. Um x, um y e um z, que deixa a equação verdadeira, ou seja, o lado esquerdo igual a 1, certo? Uma solução possível. Você pega o x 1, o y 0 e o z 0. x1, 0 e 0. Né? Lembrando que uma solução agora não é mais um número. A solução ou raiz é um trio de números. Um valor para x, um para y e um para z. Se eu pegar 1, 0 e 0, vai dar 1, né? Lado esquerdo igual ao direito. Então isso aqui é uma solução, certo? Se eu pegar outra solução possível, 0, 1, x0, y1, y0, também é solução, certo? Também dá 1. Mas nem toda escolha que eu faço aqui serve, né? Se eu pegar o x1, y1, z1, já não serve. x1, y1, z1, dá 3, não 1. Então, resolver a equação é achar os valores, o trio de letras, x, y, z, que deixa a equação verdadeira. O lado esquerdo igual ao lado direito, ou seja, igual a 1, certo? Um lembrete aqui, né? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Tem uma igualdade e tem uma letra elevada ao quadrado. O maior expoente que aparece aqui é um 2. x2. Então, equação do segundo grau, porque tem um x2.
certo? Resolver a equação é achar quem são os valores de x que deixa o lado esquerdo igual ao direito. Só tem duas possibilidades, ó. É o menos 3 e o mais 1. Se você colocar x menos 3 aqui, ó, vai zerar. Lado esquerdo igual ao direito. Se colocar o x igual a 1, vai zerar também. Então, isso aqui são as raízes ou soluções da minha equação do segundo grau, certo? Se colocar outra coisa, x igual a 2, não serve, não dá zero. Se colocar o x igual a 5, também não serve. Então, as raízes ou soluções são apenas esses dois valores aqui, ok? Eu queria fazer um lembrete de uma aula anterior. Às vezes, essa equação do segundo grau, quando o coeficiente do x2 é igual a 1, às vezes é possível escrever dessa forma aqui, ó. Produto de duas somas, ó. Aí você vai encontrar quem são esses números A e B, certo? Repetindo, às vezes é possível escrever essa equação, quando esse coeficiente aqui é 1, dessa forma aqui. X mais um número, vezes x mais outro número que eu quero descobrir, esses números A e B, certo? A soma desses números que eu quero descobrir tem que dar esse número que multiplica o x, ó, mais 2. O produto desses números que eu quero descobrir tem que dar esse número que está sozinho aqui, ó, menos 3. Então eu quero descobrir dois números A e B, que é a soma de 2 e o produto de menos 3. Aí eu vou testando, eu vou chutando, né? E observe e descubro que esses números são 3 e menos 1. Soma os dois, 3 e menos 1, ó, dá mais 2. Multiplica os dois, dá menos 3. Certo? Eu fiz isso para mostrar, para lembrar que eu posso escrever essa equação dessa forma aqui, ó, que está aqui do lado esquerdo, ó, essa forma aqui. X mais 3, o A fica mais 3, x menos 1, o B fica menos 1. O A mais 3 e o B menos 1. Escrevendo dessa forma, ó, x mais 3 vezes x menos 1 igual a 0, fica fácil de ver as raízes. Quem são as raízes? O que é que vai zerar essa equação do segundo grau aqui? Ora, só olhando você vê que é já de cara você vê que é o menos 3 e o mais 1. Se você colocar menos 3 aqui, vai zerar. O lado esquerdo vai ficar igual ao lado direito, 0. Se você colocar mais 1 também, vai zerar. Ó. Então, as raízes são mais 3, são menos 3 e mais 1. Certo? Então, repetindo, às vezes é possível escrever dessa forma aqui, essa equação do segundo grau. Fica fácil de ver quem são as raízes. Só olhando você vê que dão menos 3 e mais 1. Valores que zeram a equação, certo? Para frente. E será que toda equação tem uma solução? Certo? Essa equação aqui, ó, x2 mais 1 igual a 2. Resolver essa equação significa achar os valores de x que deixam o lado esquerdo igual ao direito. Só olhando, eu vejo que esses valores são mais 1 e menos 1. Ó. Se eu colocar mais 1 aqui, 1 ao quadrado mais 1, 2. Lado esquerdo igual ao direito. Se eu colocar menos 1 também, ó, menos 1 ao quadrado, mais 1. Mais 1, 2. Lado esquerdo igual ao direito. Então, as soluções dessa equação, mais 1 e menos 1. Essa equação aqui tem soluções, né? Soluções ou raízes da minha equação, certo? Já essa outra aqui é mais complicado. Ó. Será que essa equação tem soluções, tem raízes? Bom, se você pegar um número real, elevar ao quadrado, mesmo que ele seja negativo, ele fica positivo, né? Se você pegar menos 3 ao quadrado, dá mais 9. Menos 10 ao quadrado, mais 100. Ou seja, qualquer número real ao quadrado, mesmo negativo, fica positivo. Se eu somar mais 1, ele fica mais positivo ainda, né? Não tem como esse número dar menos 3. Repetindo, não tem como você pegar um número real, elevar ao quadrado e somar mais 1 e ele dar um número negativo. Certo? Se eu pegar um número ao quadrado, mesmo negativo, ele fica positivo. Se eu somar mais 1, fica mais positivo ainda. Então não tem como dar menos 3. Então, essa equação aqui não tem solução nos números reais. Não tem nenhum número real que elevado ao quadrado e somado com 1 dê menos 3. Certo? Número real ao quadrado somado com 1 vai dar um número positivo e não negativo. Então essa equação ela não tem solução. Certo? Um outro exemplo é essa aqui. Ó. Essa equação 2 elevado a x igual a menos 2. Será que existe um valor de x que deixa essa equação verdadeira? Lado esquerdo igual a direito? Não existe, né? Se você pegar, por exemplo, ó, um x positivo, x mais 3, troca o x por mais 3, fica 2 elevado a mais 3. 2 vezes 2, 8. Positivo. Então não dá negativo. Não dá menos 2. Se você pegar um número negativo, troca o x por menos 3. 2 elevado a menos 3. Fica 1 sobre 2 elevado a 3, né? Que dá 1 sobre 8, positivo. Ou seja, não importa o valor, a escolha que você faça para x, sempre vai dar, o resultado é um número positivo.
Esse x pode ser um número negativo, menos 10, menos 100, menos 1000. O resultado vai ser um número positivo. Isso aqui nunca vai dar menos 2, certo? Então não tem nenhuma escolha que eu faça para x que 2 elevado a ele dê um número negativo. Então isso aqui não tem solução. É outra equação que não tem solução, certo? Para frente. Equações equivalentes. O que são equações equivalentes? São equações que possuem a mesma solução, certo? Então, quando a gente faz, o que a gente faz quando vai resolver uma equação é tentar achar uma equação equivalente à original e que seja menorzinha e dê para a gente resolver, certo? Essa equação aqui, ó, bem simplesinha, ó. X mais 3 igual a 9. Ora, só olhando a gente sabe que a solução ou raiz é o x igual a 6, né? Certo? 6 mais 3 dá 9, certo? Então a solução dessa equaçãozinha aqui é o x igual a 6, né? Mas se você, a essa equação original, somar dos dois lados da igualdade, botar o 5, botar 5 de um lado e 5 do outro, você não vai alterar a equação original. A equação não muda se eu somar ou subtrair o mesmo termo dos dois lados, certo? Eu somei 5 dos dois lados da igualdade. Quando eu falo dos dois lados, é os dois lados da igualdade. Então eu somei 5 de um lado e 5 do outro, certo? A equação ficou assim, ó. X3 mais 5, 8. X mais 8, 9 mais 5, 14. A equação ficou assim, ó. A equação original é x mais 3 igual a 9. Essa é a equação modificada. Observe que ela tem a mesma solução da equação original. X igual a 6. Bote um 6 aqui, ó. 6 mais 8, 14. Então, essas duas equações aqui, ó, elas são equivalentes, certo? Elas são equivalentes, elas têm a mesma solução, certo? Então, se eu pegar a equação original, somar dos dois lados da igualdade, o mesmo termo, eu somei 5 dos dois lados, ó, eu obtenho uma equação que é totalmente equivalente à equação original, que tem a mesma solução. Então, por isso que eu digo que a equação não muda. Eu obtive a equação que é equivalente à original, certo? Se eu subtrair, pronto, agora eu pego a equação original, vou subtrair menos 2. Subtrair menos 2 dos dois lados da igualdade. Ó. Tem menos 2 e menos 2. Certo? A equação que eu obtenho é essa aqui. Ó. 3 menos 2, 1. X mais 1. 9 menos 2, 7. Então eu obtive essa equação aqui. Ó. Eu botei menos 2 dos dois lados da igualdade. Certo? Essa equação tem que solução? X igual a 6. 6 mais 1, 7. Mesma solução da equação original. Ó. São equações equivalentes, né? Ou seja, eu peguei a equação original e botei menos 2 dos dois lados da igualdade. Eu não alterei a equação original. Eu obtive uma equação, os números podem estar diferentes, mas a solução é a mesma. É a mesma solução da original, certo? Se você pegar a equação original e somar dos dois lados letras, ó, o termo que eu somei dos dois lados agora não é número, são conjunto de letras. Ó. Eu somei a equação original, x3 mais x2, dos dois lados, certo? A equação ficou bem mais feia, ó. Ficou bem mais feia, mas a solução é a mesma, certo? Então, essa equação, apesar de mais feia, é equivalente à original aqui, ó. Elas têm a mesma solução, x igual a 6, né? Então, somar o mesmo termo dos dois lados da igualdade, é isso aqui, ó, certo? Eu não altero o resultado da equação, a solução da minha equação. Certo? Quando eu digo que ela não muda, eu digo que eu estou querendo dizer que ela tem a mesma solução da equação original, ok? Então a gente acabou de ver que se eu somar o mesmo termo dos dois lados da equação, eu não mudo o resultado da equação, certo? Ela tem a mesma solução. Isso aqui tem uma consequência muito útil. É que você pode, se você tiver termos idênticos dos dois lados, você pode cancelar eles, certo? Pode eliminar termos idênticos que estão dos dois lados da igualdade. Pronto, aqui, ó, essa equaçãozinha aqui, ó. Observe que eu tenho 10 do lado esquerdo e 10 do lado direito da igualdade, né? Você pode eliminar esses dois 10 e a equação fica assim, ó. X mais 3 igual a 4, certo? É bem fácil de resolver essa equação, né? Aqui dá, só olhando a gente já vê logo que a solução é x igual a 1, né? 1 mais 3, 4, né? Que é a mesma solução dessa aqui, certo? Então elas são equivalentes. Então, eu posso eliminar termos idênticos que aparecem dos dois lados da equação. Como eu sei que isso é uma consequência de eu poder somar termos idênticos dos dois lados? Pronto. Aqui está a mesma equação, ó, só que agora eu somei termos idênticos dos dois lados. Ó, certo? Eu somei menos 10 e menos 10. Essa equação aqui, somado menos 10 e menos 10. Certo? Pronto. Agora vamos olhar, vem para cá agora. X mais 3, o mais 10
menos 10 dá 0, né? Cancela. Do lado esquerdo da igualdade fica só x mais 3. 4 mais 10 menos 10 cancela, fica só 4 do outro lado. Observe que eu obtive a mesma equação, certo? Então, somar termos idênticos dos dois lados da equação, a consequência disso é que você pode cancelar esses termos, né? Certo? Então, cancelar os termos é a consequência de eu poder somar eles dos dois lados da equação, certo? Aqui, essa equação aqui, ó. Observe que tem um x2 do lado esquerdo e x2 do lado direito, né? Então, você pode eliminar esse x2, essa equação fica menorzinha, ó. Fica só x mais 3 igual a 4, certo? Essa aqui a solução é simples, né? Tá x igual a 1, né? 1 mais 3, 4, né? A solução é 1, certo? Aqui, essa outra aqui, ó. Eu posso eliminar quem aqui? A equação é essa aqui, ó. Eu posso eliminar o 3x e o 3x. Termos idênticos que aparecem dos dois lados da igualdade. Você pode cancelar esse e esse. A equação fica menorzinha, ó. Fica x2 igual a 100. A solução aqui é bem fácil, né? Qual é o número que é o quadrado da 100? Ora, mais 10 e menos 10. Se você pegar mais 10 serve, porque dá 100. Se pegar menos 10 também serve. Menos 10 ao quadrado dá 100. Então, ou um ou outro, mais 10 ou menos 10. São as soluções da minha equação, certo? Então, observe que aqui eu cancelo 3x dos dois lados. Equivale a você somar de um lado e do outro menos 3x, né? Certo? Somar de um lado e do outro. Aí você chega nessa equaçãozinha aqui, certo? Então, o fato de eu poder somar e subtrair o mesmo termo dos dois lados, uma consequência disso é que você pode, isso equivale a dizer que você pode eliminar os termos idênticos que aparecem dos dois lados, certo? Bom, a gente viu no outro slide que a gente pode somar termos idênticos dos dois lados da equação sem mudar o resultado, certo? A gente pode somar ou subtrair. E uma consequência disso é que você pode eliminar termos idênticos que estejam nos dois lados, né? Tem uma outra consequência de eu poder somar termos dos dois lados. Essa aqui também é muito importante. Eu posso trocar um termo de lado mudando o sinal dele, certo? Repetindo, né? Eu posso trocar um termo de lado mudando de sinal, certo? Que é uma consequência de eu poder somar o mesmo termo dos dois lados. Aqui, ó. X mais 3 igual a 4. Vocês já sabem, né, que eu posso muito bem passar esse 3 para o outro lado. O outro lado que eu falo, o outro lado da igualdade, né? Passo o 3 para o outro lado, contanto que troque o sinal dele, né? Mais 3 vai para menos 3. A equação fica essa aqui, ó. X igual a 4 menos 3. Ou x igual a 1. Essa equação e essa aqui são totalmente equivalentes, né? E essa aqui já é o valor de x, né? Que eu posso colocar aqui dentro, não? Bom, mas como é que eu sei que isso aqui, eu trocar o termo de lado, é uma consequência de eu poder somar dos dois lados? Você pode ver aqui, ó. Daqui a equação x mais 3 igual a 4. Eu só fiz somar menos 3 dos dois lados, ó. Certo? Eu posso somar o mesmo termo dos dois lados. É o que eu fiz aqui, ó. Eu somei menos 3 dos dois lados, certo? Como é que ficou a equação? X mais 3 menos 3, 0. X mais 0 ou só x, igual 4 menos 3, 1. X igual a 1, certo? Então, aqui eu somei o mesmo termo dos dois lados. Como consequência, né? Isso equivale a eu poder trocar um termo de lado, né? Ó, passei o 3 para o outro lado, ó, certo? Então, isso aqui é uma consequência de eu poder somar o mesmo termo dos dois lados, certo? Então pronto, basta que vocês lembrem que eu posso tranquilamente trocar um termo de lado mudando o sinal. Aqui, ó, essa equaçãozinha aqui. Eu quero resolver ela. Você vai deixar tudo que é x de um lado da igualdade, ou esquerdo ou direito, tanto faz. E os números do outro lado, né? O que é que você faz? Passa o 2x para o lado esquerdo, ó. Vem menos 2x, ó. Lembra de trocar o sinal dele, certo? Trocar o sinal, certo? O mais 4 passa para o outro lado, menos 4. Mais 4 passa menos 4. 3x menos 2x dá um único x, né? 1x, 6 menos 4, 2, certo? Então pronto. Duas consequências muito importantes do fato de eu poder somar o mesmo termo aos dois lados de uma equação, certo? Uma delas é que eu posso eliminar termos idênticos dos dois lados, né? E a outra é que eu posso trocar de lado tranquilamente. De um lado para o outro, troco, contanto que eu lembro de mudar o sinal do termo que eu troquei de lado, ok? Outra propriedade importante, a sua equação não muda se você multiplicar ela por uma constante. Multiplicar a equação por uma constante é multiplicar a equação toda, os dois lados da igualdade, certo? Pronto, essa equaçãozinha aqui, bem simplesinha. X menos 2 igual a 0.
A gente sabe que a solução dela, a raiz é x igual a 2, né? 2 menos 2, 0, né? A equação. Se eu multiplicar essa equação por 5, multiplicar a equação que eu falo é multiplicar os dois lados da igualdade, né? Multiplicar todos os termos, do lado esquerdo e do lado direito. 5 vezes x, 5x, ó, né? 5 vezes 2, 10, 5 vezes 0, 0. Então você multiplica os 5 por todo mundo. A equação virou essa aqui, ó. Observe que essa equação e essa são equivalentes, ó. Elas têm o mesmo resultado, a mesma solução, certo? É x igual a 2, ó, certo? Então, x igual a 2, coloque 2 aqui, ó. 5 vezes 2, 10, menos 10, 0. Então, multiplicar uma equação por uma constante, pode ser positiva ou negativa, você obtém uma equação equivalente, que tem a mesma solução, certo? Isso é útil. Uma coisa que a gente sabe intuitivamente, né? Uma equação, digamos que dê isso aqui, 3x igual a 6. Passar o 3 para o outro lado equivale a você multiplicar a equação por uma constante, certo? O 3 multiplica o x. Se você multiplicar a equação por um terço, a equação inteira, que eu digo os dois lados, né? 1/3 vezes 3x dá só x, ó. 1/3 vezes 6 dá 6 sobre 3, ó. A mesma coisa que eu passar o 3 para o outro lado, né? Certo? Fica x igual a 6 sobre 3 ou x igual a 2, né? Certo? Então, passar um número que multiplica o x para o outro lado da igualdade equivale a você multiplicar a equação por uma constante, né? Essa aqui, ó. Menos 5x é igual a 15. A gente sabe, né, que você passa o menos 5 para o outro lado da igualdade. Ele vai dividindo, né? Certo? Fica só x igual a 15 sobre menos 5. Mas isso é a mesma coisa que multiplicar a equação inteira por menos 1/5, ó. Certo? Menos 1/5 vezes 5, corta o menos 5 com menos 5. Fica só x, ó. Multiplica esses dois, dá só x. 15 vezes menos 1/5, menos 15 sobre 5. Certo? X é igual ao quê? 15 dividido por 5 é 3, mais com menos é menos. X é igual a menos 3. Certo? Então, repetindo. Passar um número que multiplica a letra para o outro lado da igualdade equivale a multiplicar por uma constante. Certo? Essa outra aqui. Pronto, essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui, eu quero resolver a equação. Você pode deixar esse coeficiente do x2, 1. Como? Observe que os coeficientes tudinho, ó, são divisíveis por 2, ó. Certo? Todos, ó. O 2, o 10 e o 12. Você multiplica a equação inteira por 1/2. Ela vai ficar menorzinha, né? Ó, fica 2x2 vezes 1/2, fica só x2, ó. 10x vezes 1/2, fica só 5x. 12 vezes 1/2 fica menos 6. Então, multipliquei a equação inteira por 1/2. Ela ficou menorzinha, ó. Essa equação e essa aqui tem o mesmo resultado, tem as mesmas soluções, certo? Bom, essa aqui você passa o 6 para o lado esquerdo da igualdade. Pronto, ficou uma equação do segundo grau, onde o x2 tem coeficiente 1. Você pode usar a regrazinha. Será que eu posso escrever x mais alguma coisa vezes x mais outra coisa? Aí você tem que encontrar esses dois números aqui, ó. Certo? E lembrando que somando eles tem que dar esse número aqui que multiplica o x, ó, tem que dar 5. Multiplicando eles tem que dar esse número aqui, ó, 6. Então a escolha que eu faço, né? A escolha que eu faço é o 2 e o 3. Dois números que somados dê 5 e multiplicados dê 6. Então posso escrever essa equação aqui do segundo grau, posso escrever assim, ó. A vantagem de escrever ela assim, que só bater no olho você já vê quais são as raízes. O que é que zera a equação? Se você colocar o x igual a menos 2, ó, você vai zerar a equação. Menos 2 mais 2, 0. Menos 2 mais 3, 1. 1 vezes 0, 0, certo? Se colocar o x menos 3, você vai zerar também, ó. Menos 3 mais 3, 0, certo? Então, escrevendo assim fica fácil você ver as raízes. Só bater no olho, já vejo que é menos 2 e menos 3, certo? Então, posso multiplicar uma equação por uma constante. Eu vou fazer agora um sumários em breve, certo? E a gente fica com os treinos para próximas aulas. Eu vou terminar fazendo um sumário das regras através de um exemplo. Eu quero resolver essa equação aqui, ó. Isso significa o quê? Achar os valores de x que deixam o lado esquerdo da igualdade igual ao lado direito da igualdade, certo? Então vamos lá. Aqui você multiplica o x por 2, ó. Esse 2 multiplica o x2 e o 3, ó. 2x2 aqui embaixo, ó. 2 vezes 3, 6. Olha o sinal, mais com menos, menos 6, né? Pronto, tirei o parênteses. Aí você repete o 5x2, repete o menos 10, repete o igual e repete o resto, certo? Ficou assim. Lembrando que eu estou achando equações equivalentes à original. Cada vez menorzinhas, mais simples, né? Mais fácil de achar a solução.
Pronto, aí daqui eu faço o seguinte, aqui vem um volto para cá, ó. 2x2 com 5x2 dá 7x2, né? 7x2. 2x2 com 5, 7x2. Menos 6 menos 10 é menos 16, certo? Igual, aí você repete o lado direito todo. Repete o lado direito. Pronto. Essa equação é equivalente a essa, que é equivalente a essa. Eu estou nessa aqui agora, né? Aqui eu faço o seguinte, passo para cá, eu deixo tudo que for x, eu passo para o lado esquerdo da igualdade. E os números eu passo para o lado direito. Né? A gente não viu que a gente pode trocar qualquer termo de lado, contanto que lembre de trocar o sinal, né? Então você passa o 3x2 para o lado esquerdo da igualdade, passa esse 8x para o lado esquerdo, o 3x2 vai menos 3x2, ó. Mudo de lado 3x2, ele vai menos 3x2. O 8x vai para o outro lado como menos 8x. Então, trocar qualquer termo de lado, tem que lembrar de trocar o sinal dele. Se ele for mais, ele vai para o outro lado menos, ó. Certo? Esse menos 16 eu passo para o outro lado da igualdade, ó, ele vai mais 16 aqui, ó, mais 16. Repito outro 16 que já estava aqui, certo? Então pronto, tudo que tinha x eu deixei de um lado e os números eu deixei do outro. Passei esse menos 16 para o outro lado, foi mais 16. Aqui fica, ó, 7x2 menos 3x2, 4x2, ó, esse menos esse dá isso aqui, ó, 4x2. Repete menos 8x. Do lado direito, menos 16 mais 16, 0, certo? Ao chegar aqui, é uma equação do segundo grau, ó, tem um x2. Mas essa aqui é fácil de resolver, porque você pode colocar um 4x em evidência, ó. Tem um 4x aqui embutido aqui e aqui, ó. 4x fica no pequeno parênteses, 4x vezes x, 4x2, ó. 4x vezes 2, 8x. Então fica assim a minha equação, ó. Essa equação feia todinha aqui no começo, ó, ela ficou bem pequenininha, ficou assim. Agora, resolver a equação, achar as raízes. Os valores de x que deixa o lado esquerdo igual a 0, igual ao direito. Ora, só olhando você sabe, né? Se eu colocar o x0 aqui, vai zerar a minha equação. Então, 0 é uma raiz. Se eu colocar o x2, também vai zerar a equação. Ó. 2 menos 2, 0. 0 vezes 2, 0, né? Então, esses dois aqui são os valores de x que zeram a minha equação. As soluções, as raízes da minha equação do segundo grau. Certo? Pronto. E aí, na próxima aula, a gente vê mais alguma coisa de raiz de equações.